Fala time, beleza? Voltamos para mais um episódio aqui no canal, em que a gente vai falar especificamente hoje sobre jejum, suplementação, alimentação no esporte, e isso voltado tanto para a parte de treinos para maratonas, treinos de resistência de corrida, quanto para treinos de musculação e, claro, os dois somados juntos. Muitas pessoas me perguntaram no último episódio como eu consigo fazer essa parte mesmo do jejum, de correr em jejum e correr longas distâncias em jejum. Esse comportamento já vem há muito tempo na minha vida, não é uma coisa que eu comecei de uma hora para outra, já tem anos que eu implemento essa técnica. Lá atrás, eu não sei se você já ouviu falar do método de café Bulletproof, mas o método Bulletproof consistia em você utilizar gorduras boas no seu café para potencializar sua produtividade neurocognitiva. Então, a gente somava café, manteiga ghee e óleo de coco, ou TCM, que são fontes de gordura boa e combinados com café traziam uma grande performance mental e física. Por que o jejum? Essa adaptabilidade do treino de jejum vai de encontro com esse formato que eu encontrei há tantos anos e que para mim surtiu muito bem. Então hoje em dia eu sou capaz de fazer treinos tanto de musculação e endurance. E como é que isso funciona? A estratégia do jejum para práticas esportivas, ela começa no dia anterior. Então, à noite, quando você for ter sua última refeição do dia, é muito interessante você priorizar alimentos muito bons e carboidratos muito bons. É importante você priorizar carboidratos de longa absorção durante a noite para você conseguir ainda de manhã fruir dessa fonte de energia que você está ingerindo à noite. Então, primeiro passo, você tem que se alimentar bem de carboidratos à noite. Segundo passo, de manhã, você não ingere nada? Não, não é assim que funciona. Para você ter o jejum, você tem que ter um pico glicêmico na sua corrente sanguínea. E pico glicêmico provém de açúcar, de carboidrato. Então, o que a gente faz? O que atletas costumam fazer e até pessoas mesmo que praticam o jejum no dia a dia? A gente utiliza cetonas exógenas. Cetonas exógenas podem provir de diversas fontes, e uma delas são as gorduras, como, por exemplo, o triglicerídeo de cadeia média, que é o que eu utilizo, o TCM. Eu utilizo da Pura Vida, inclusive, eu uso ele já há anos, eu gosto bastante. E, basicamente, eu tomo TCM com café, preto, sem nada de adoçante, nada disso. E isso, para mim, de manhã já é o suficiente para que eu consiga ter ali meu gasto de energia. Quando você está em cetose, o seu corpo utiliza de gorduras boas como fonte de energia. Eu não sei se você sabe, mas a gordura é a melhor fonte de energia que o seu corpo pode ter. A gordura não é uma energia de fácil quebra. Por isso que pessoas utilizam muito carboidrato quando precisam de energia rápida, beleza? Mas a gordura é a melhor fonte de energia que você pode ter. Dito isso, eu vou para os meus treinamentos pela manhã. Musculação eu sempre faço nesse formato. E tranquilo, eu aguento o treino inteiro em jejum, sem problema algum. É uma coisa que eu prefiro até, porque eu sinto menos desconforto na hora de pegar peso. Geralmente, quando eu como antes de treinar, mesmo esperando um tempo, eu me sinto meio pesado e sinto que, de alguma forma, parece que vai voltar a comida. Então, eu prefiro manter esse formato. Se você se sente fraco para treinar num formato de jejum, teste primeiro. Muitas pessoas testam 1, 2, 3 dias e falam que isso não é para elas. Mas para você validar realmente se isso funciona para você, é preciso pelo menos 1 a 2 semanas para o seu corpo se adaptar, porque é um novo formato de consumo de energia para você conseguir tirar o máximo de eficiência desse desenvolvimento. Eu já faço isso há anos e eu prefiro muito mais seguir nesse formato do que comer antes do treino, beleza? Agora, quanto à parte de corrida. Gabriel, você consegue correr 20, 30, 40 quilômetros em jejum? Não, não consigo. O máximo que eu consegui, na verdade, foi até ontem. Eu fiz 21 quilômetros, o que é o equivalente a uma meia maratona em jejum. Foi o meu longão de domingo.
em que eu tomei, como eu falei anteriormente, basicamente meu café com TCM e saí para correr. Ontem foi meu recorde pessoal, eu gosto de fazer esses testes comigo mesmo, entendendo quais são minhas limitações e conseguindo ultrapassar elas. Então, ontem eu bati essa marca. Mas geralmente o que eu faço é, eu corro entre 12 a 15 quilômetros em jejum, tá? Então, nesse formato do café com TCM. E entre 12 a 15 quilômetros eu começo a suplementar com gel de carboidrato. Eu utilizo atualmente o da Z2 e especificamente o Iced Coffee. É o sabor que eu mais gosto. Lembra um pouco própolis, na verdade, mas ele tem uma adição de cafeína e sódio e taurina. Então, quando eu estou nesses treinamentos de longas distâncias, eu sempre suplemento o gel de carboidrato a cada mais ou menos 6 quilômetros, eu diria. Então, 5 a 6 quilômetros mais ou menos. Você tem que sentir no seu corpo a necessidade, tá? Eu estou falando com uma base em média aqui, mas partindo da premissa do meu treinamento, de 12 a 15 quilômetros eu vou de boa em jejum, em algum momento eu vou sentir essa necessidade e eu mando meu primeiro gel de carboidrato. E aí na faixa de mais ou menos a cada 5 ou 6 quilômetros à frente, eu vou colocando um gel atrás do outro. Então, geralmente eu tomo 2, 3 géis numa base de treinamento de longão. E em dias que eu faço treino apenas de velocidade ou treino regenerativo, geralmente eu não tomo gel, só se eu faço um treino um pouco mais longo, chegando a 18 quilômetros. Mas é muito importante você fazer essa suplementação de gel. Ele é um carboidrato de rápida absorção do seu corpo, então você quase que imediatamente já ganha uma boa energia, fora que ele ainda está te jogando ali taurina, cafeína, sódio, diversas coisas legais que você consegue utilizar aí para estar tendo sua performance melhorada, né? E você deve estar se perguntando por que eu estou falando de sódio. E sim, por incrível que pareça, sódio é positivo nesses casos, porque o sódio te ajuda na retenção hídrica e consegue que seu corpo armazene água por muito mais tempo, né? É por isso que muitas pessoas suplementam também eletrólitos. Não sei se você está familiarizado com eletrólitos, ele é um suplemento muito específico para essa área de endurance, em que é um formato de base de sódio mesmo, em que você consegue conservar, em que você consegue armazenar mais água no seu corpo. O brasileiro ele já tem uma alimentação com sódio relativamente alto, então isso tem que ser muito estratégico dentro do seu treinamento, mas é uma iniciativa muito legal para você conseguir se manter hidratado durante seu treinamento. Muitas pessoas bebem muita água antes do treinamento, o que não é muito legal porque você fica meio cheio, fica meio esquisito correr assim, e ao mesmo tempo você não está conseguindo absorver toda aquela água. Então os eletrólitos te ajudam quanto a isso. Existem diversos suplementos no mercado a respeito de eletrólitos, e um dos mais famosos é o da Z2, que é uma marca que está aí líder nesse segmento de endurance. Saindo um pouco do que é somente utilizado para questões de treino de endurance, vamos falar um pouco de suplementação voltado para treinos de hipertrofia. E até, claro, uma recuperação também para o seu treino de endurance. Whey protein e creatina são os dois suplementos que eu utilizo hoje em dia. A creatina é um suplemento incrível. Para você ter ideia, a creatina hoje em dia é o suplemento mais estudado no mercado, em que tem muitos benefícios, tanto para a sua iniciativa de construção muscular, por conta da força que ele te dá, né? Aqueles 20% a mais, 10% a mais, que consiste em você conseguir fazer uma repetição, 2 repetições, 3 a mais, que é o que vai te dar aquele pump final. E ele também é muito bom para o cérebro. Estudos recentes relatam isso. Inclusive, muitos idosos estão sendo suplementados com creatina para ter uma otimização neurocognitiva melhorada. E o nosso clássico Whey Protein, para você conseguir atingir a sua quantidade de proteína diária, né? Existem estudos que apontam que você tem que tomar de 1,5 a 2,2 gramas de proteína por dia, multiplicada pelo seu quilo corporal. Isso vai da sua estratégia. Eu, particularmente, atualmente estou tentando manter uma estrutura de alimentar em que eu mantenho alto carboidrato, alta proteína e baixa gordura. E eu mantenho ali uma média, então, de mais ou menos 200 gramas de proteína dia,
mais umas 250, 280 gramas de carboidrato dia e uma média de 70 a 80 gramas de gordura. Claro que cada dia isso se altera de acordo com meus treinos. Eu falei no último episódio como é que essa divisão, exatamente porque cada dia você acaba tendo um consumo calórico muito variado de acordo com as suas atividades. Então, assim, estou trazendo ali mais ou menos quais são meus goals, né, meus objetivos. Essa é a suplementação-chave que eu utilizo atualmente e esse é o formato de jejum que eu utilizo como estratégia para atingir os meus objetivos. Lembrando, não é que você tenha que fazer como eu faço, eu estou trazendo um outro ponto de perspectiva que às vezes você pode ver se encaixa e se adapta para o seu formato de treinamento, beleza? São chaves interessantes para mim. Agora, lembrando, a nível de quantidades, todo mundo tem as suas quantidades específicas com base no seu peso, com base no seu gasto calórico, com base na sua composição corporal. Então, antes de tentar replicar o que eu estou tentando passar aqui, tenta fazer isso por você, estudando o que você precisa dentro dos seus números. O mais correto seria você ir no nutricionista ou algum especialista esportivo que possa te passar todas essas estratégias, tá? Mas se você é um autodidata e gosta de entender muito bem como funciona o seu corpo, como você pode você mesmo hackear os seus limites, mete bronca, estuda bastante a respeito disso. Um aplicativo que me traz muita consciência de consumo calórico e de como que eu posso atingir minhas metas se chama MyFitnessPal, em que você consegue saber exatamente cada alimento que você coloca no seu corpo, o quanto ele está contribuindo para você, seja a nível de macronutrientes, vitaminas, calorias. Então, com base nisso, você consegue montar um cardápio ideal para o seu dia, para você obter toda a eficiência que você busca no seu treinamento. Esse processo da alimentação combinado com o treinamento é uma alquimia, tá? E são hacks que você vai dominando no decorrer. Não existe meio que certo ou errado, mas você tem que ir testando e validando. Cada dia eu vou testando um pouco mais, fazendo experimentos em mim mesmo, entendendo o que funciona melhor, quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, suplementos. Eu vou testando isso nos meus treinamentos para conseguir entender o que funciona melhor para mim. Dito isso, eu consegui transparecer para vocês aqui um pouco sobre como acontece o meu formato estratégico de suplementação, um pouco de alimentação e jejum. E no próximo episódio eu quero falar um pouco com vocês sobre como blindar sua mente. Se você já ouviu falar sobre David Goggins, vai ser muito em cima desse cara. É isso, obrigado por assistir mais um conteúdo. Eu vou estar soltando diversas coisas muito legais aqui a respeito de treinamento, alimentação e como você conseguir atingir, né, os seus objetivos de esporte. E vamos nessa, vamos trocando essa ideia. Estamos só começando aqui. Se você gostou, se inscreve, curte, comenta aí e me fala de verdade, porque muitas pessoas relatam para mim uma dificuldade em jejum. E no jejum por si só, sem atrelar isso a treinamentos, tá? Muitas pessoas mesmo. Inclusive amigos pessoais conversam muito comigo a respeito. E principalmente para treinamentos. Então, comenta aqui qual é a sua experiência com o jejum e treinamentos. E eu te desafio, tenta isso. Tenta uma semana você tentar adaptar o seu corpo nesse formato de treinar em jejum. Tanto para treinamentos de carga, quanto para treinamentos de endurance. Me fala o que você achou, me fala o que você sentiu. E não esquece, tá tudo aqui. Valeu, galera.